Irmão, com a paz do Senhor, graças a Deus, meus irmãos, por essa oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez de posse de mais um assunto desse trimestre, desta feita, a última lição, a lição de número 13, que vem concluir o assunto acerca da origem humana, da origem do homem, da queda e a redenção. Na lição de hoje, tem o título O Novo Homem em Jesus Cristo, onde iremos abordar um pouco deste assunto importante que o comentarista ele esmiuçou para todos nós. Quem não tem uma lição para acompanhar, peguem a Bíblia, se possível. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, o versículo de 1 ao versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, que é aquela história bem conhecida, que todos vocês é possível que tenham conhecimento, quando Nicodemos aborda Jesus e procura saber acerca da diferença do que acontece daquele que serve a Deus e do que não serve. Ele chega de noite, porque Nicodemos, como sabemos, era um renomado mestre em Israel, era um homem até que ensinava a lei, mas em algumas questões dos ensinamentos de Jesus, ele tinha dúvida, e para não ser visto pelas pessoas, ele procura Jesus de noite e lhe faz algumas perguntas, e Jesus, como um grande mestre, responde a Nicodemos, e ele disse: bom mestre, por que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele? E Jesus disse: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí continua aquela indagação, Nicodemos, como pode nascer de novo? Nicodemos conhecia o nascimento natural. E, porventura, eu vou ter que entrar no ventre de minha mãe e nascer? Jesus disse: Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne, o que nasce de espírito é espírito. O vento sopra por onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Mesmo assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, baseado nessa leitura, nesse fato ocorrido nos dias de Jesus, nós iremos comentar um pouco sobre o novo nascimento, o novo homem em Cristo Jesus. O primeiro ponto da lição, o comentarista nos traz um tema muito importante: o nascimento do novo homem. E aí, esse novo nascimento não é nascido do sangue e nem da carne, ou seja, Jesus disse a Nicodemos que esse novo nascimento não se referia da vontade dos pais, da vontade humana, carne e sangue, está se referindo ao ser humano. E no capítulo 1 de João, versículo 12 e 13, João diz: mas todo aquele que receberam a Jesus, foi dado a ele o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que não nasceram nem da vontade da carne e nem da vontade do sangue, mas de Deus. O novo homem é nascido em Deus, é gerado em Deus através da sua palavra. Diz aqui o primeiro ponto da lição: apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus. E é desse renascimento que nós estamos nos referindo. Não nascer da carne e do sangue, mas nascer do Espírito e da água. Como diz o versículo mais adiante. Essa atuação, ela tem participação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele atua nessa geração desse novo nascimento. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, e o versículo 16, quando ele diz: mas o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele atua nessa nova vida do ser humano. Nascido de Deus. O evangelista, ele foca muito bem no versículo 12 do capítulo 1 de João, versículo que eu acabei de explicar. Isso implica aceitação pela fé no plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem
antes da fundação do mundo. Observe que este plano do novo nascimento era necessário acontecer. Isto Deus, na sua presciência, já sabia. Tudo estava determinado nos planos de Deus. O pecado do homem, cometido lá no jardim por Adão, não pegou a Deus de surpresa. Observe que no capítulo 13, versículo 8 de Apocalipse, diz que Deus havia preparado a salvação desde a fundação do mundo. Antes de o homem pecar, Deus já havia preparado, formado na sua presciência a salvação em Jesus. Nascido da água, o batismo em águas só é perfeito, só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Observe, Marcos 16,16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Observe que o batismo em água não dá condição de salvação. O batismo em água é uma forma figurada, simbólica. Quando o homem ele recebe a palavra e aceita a Jesus, né, ele já está sendo lavado pela regeneração da palavra. Mas o batismo, no qual se refere aqui, na água, é um ato de forma pública, que o homem vem demonstrar que está sendo crucificado para o mundo e vivificado para Deus. Um ato público que ele está oferecendo, dizendo que na imersão da água, o homem está deixando ali a sua velha criatura, a velha natureza, e ressurgindo um novo homem, nascido em Deus. Né? É o que diz o ponto 3 da lição. Nascido do Espírito, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Foi o que Jesus explicou a Nicodemos no versículo 6 do capítulo 3, quando Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Observe que esse Espírito que Jesus se refere não é o Espírito humano, mas o Espírito de Deus. De Deus. Aí Paulo ele completa dizendo no capítulo 6, versículo 15 de Gálatas, que ele, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem efeito algum, tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então observe que esse novo nascimento se dá através da geração do Espírito Santo, né? O do homem nascendo da água e do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Então, o ponto de número 2, ele vem falar e vem mostrar acerca que o novo nascimento é necessário e como se nasce um novo nascimento. De que forma o homem é nascido. E nesse novo nascimento, nós observamos que para a salvação, ela mostra as condições que se segue. Né? O homem, quando ele aceita a Jesus, ele é regenerado automaticamente, justificado, depois santificado e depois glorificado. Então, existem esses processos que levará o homem à salvação. E o que vem a ser a justificação? O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado que ele vem. Né? A inutilidade da justiça humana. Ou seja, nesse processo da nova geração, do novo nascimento do homem, a justiça do homem é inútil. Ou seja, o homem não pode fazer nada para obter esse novo nascimento. Né? A justiça que o homem faz é inútil. Isaías, ele profetiza, ele nos diz, no capítulo 64 do seu livro, versículo 6, que todos nós somos comparados como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Nós não fizemos nada de bom. O ser humano não faz nada de bom para que ele mereça ser justificado. Paulo ainda escreve
Efésios, no capítulo de número 2, e versículo 8 e 9, diz que pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, Paulo diz, é um dom de Deus. Então, podemos observar que a salvação, que depende do novo nascimento, não depende do próprio ser humano. Não é ele querendo ser salvo, não é ele querendo nascer de novo, que ele vai se esforçar para de si trazer essa virtude. Não, ele tem que nascer de Deus, tem que buscar em Deus esse novo nascimento. E Paulo ainda confirma, no capítulo 5 de Romanos, versículo 1, diz que, sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Então tem que haver uma justificação, e esta justificação o homem tem que buscar em Deus, através de Jesus Cristo, né? A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status, uma nova posição diante de Deus. É coisa grandiosa. É coisa grandiosa, que não depende do esforço humano. A dependência do homem, o que ele pode fazer é buscar a justificação, buscar nascer de novo, como Nicodemos, buscar. E em Deus encontra-se a regeneração, que é automático, e a justificação, que é aquele ato que a Bíblia vem ensinar, né? Que Deus, ele olha para o ser humano que pecou, que errou, que falhou, e depois que o homem se arrepende de tudo isso, Deus perdoa o homem e olha para esse novo homem que nasceu de novo, como se ele nunca houvera pecado. Isto é justificação. Aí Paulo ainda reforça no capítulo 5 e o versículo 9, ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Foi Deus que justificou, né? Foi Deus que justificou. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus concede mais que uma anistia e muito mais que um perdão. Concede o status de justo, né? E agora, quem é o homem para não querer aceitar que esse novo homem agora é um justo, é um filho de Deus? Ora, o homem pode ter feito o que tenha sido feito. A Bíblia diz que, lá em Atos, Lucas escrevendo, no capítulo 17, versículo 29 e 30, que Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Ou seja, o homem pode ter praticado o que quer que tenha praticado. Deus não leva em conta. Agora observe, mas Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar esse mesmo homem. Então diz aqui, a justificação de Deus é em cima disso. Deus não quer saber o que o homem tenha feito. Se um dia ele se arrepende, Deus está pronto para justificar. Se ele não se arrepende, aí ele vai ter que pagar por todos os seus atos. É a Bíblia quem nos diz essas verdades. O novo homem é justo, né? O novo homem é justo. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 17, diz que Deus diz assim, ó, jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Como assim? Se Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, não é limitado, e diz agora aos Hebreus, diz que Deus, ele não se lembra mais do pecado deste homem que se converteu e nem lembra de suas iniquidades. É Deus dizendo, eu não quero me lembrar. Ele lançou todos os pecados desse homem arrependido no mar do esquecimento. Ele disse assim, eu não quero me lembrar. E dos seus pecados, das suas iniquidades, eu não me lembrarei. Pronto. Né? Então, é o processo, meus irmãos, da justificação. Como foi justificado agora como limpo diante de Deus. Lá em Colossenses, quando Paulo escreve aos Colossenses, se referindo à lei, no capítulo 2, versículo 14, ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, que de alguma maneira nos era contrária, que nos condenava, ele cravou na cruz, tirou do meio de nós e cravou na cruz. Todos os pecados, Jesus lhe pegou e levou e cravou na cruz. Dos seus pecados e das suas iniquidades, é Deus quem diz, eu não me lembrarei mais. Então, esse homem passa a viver uma nova criatura, passa a viver em
novidade de vida. A santificação é a vontade de Deus no novo homem, né? Nós vimos que o homem foi regenerado, justificado e agora ele entrou no processo de santificação. E o que vem a ser santificação? Santificação vem de santo, ser separado. Esse homem agora foi separado para Deus. E esse processo de santificação, ele começa a partir da justificação. E quando é que ele termina? Só com a morte deste novo homem. Ou então, com o arrebatamento da igreja, né? Aí entra agora o outro processo, que é o processo da glorificação. Então observe que os processos para a salvação é justificação, regeneração, santificação e conclui com a glorificação. E esse processo de santificação, como falei, ele é contínuo. É justamente isso. Aquilo que o homem não fazia, vai fazer. E aquilo que ele fazia, vai deixar de fazer. O provérbio, no capítulo de número 4, versículo 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o caminhar do justo, desse que foi justificado, é progressivo. Ele vai se aperfeiçoando, vai mudando, vai deixando de fazer o que fazia e fazer o que não fazia, para que ele alcance a perfeição, como diz a Bíblia Sagrada. Então, tudo isto é um processo. A santificação é a vontade de Deus no homem, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Segui a paz com todos, se santificando, porque sem essas condições o homem não vai ver a Deus. Então, a regeneração é um novo nascimento, é um ato sobrenatural que o homem é gerado, ele passa a enfrentar, ele passa a viver o novo nascimento no reino de Deus. A regeneração. Enquanto a santificação é, em primeiro lugar, a continuação da obra salvadora na vida do crente. Né? Filipenses 1,6 diz que aquele que em vós, Paulo dizendo, aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Essa obra começou lá na conversão. Então, aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoará. Né? Então, falando de perfeição, é possível o homem ser perfeito espiritual diante de Deus? É possível este homem que errou tanto, ele alcançar a perfeição espiritual diante de Deus? É possível que alguém diga que não, né? Eu já ouvi pessoas dizer que não é possível o homem alcançar a perfeição diante de Deus, devido à natureza pecaminosa que esse mesmo homem ele herdou. Já ouvi também pessoas dizer que é possível sim o homem alcançar a perfeição espiritual diante de Deus. Observe que a pergunta é a perfeição espiritual. Se a pergunta fosse, é possível o homem se tornar perfeito? Não. Porque essa natureza que o homem herdou de Adão, do primeiro Adão, ela não deixa, não tem condições de o homem ser perfeito, alcançar a perfeição. Mas a pergunta é possível o homem alcançar a perfeição espiritual? Não é só possível, como é desejável. Todo filho de Deus, ele deve buscar a perfeição. É que diz a verdade prática da lição, Efésios 4,13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Não, Paulo está incentivando que é possível, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito. Então é possível. E o que seria perfeição? Essa perfeição
Como seria? Porque nós somos tão limitados e quando falamos de perfeição, é impossível. Mas perfeição é um estado ou qualidade de maturidade espiritual. Isso não quer dizer a ausência de pecado, porque a perfeição absoluta só é encontrado em Deus. Amém? Então, Paulo já nos incentivou a buscar a perfeição. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Então observe que não pode ficar dúvida de que o homem, o ser humano que nasceu de novo em Deus, ele pode sim alcançar a perfeição espiritual. Observe, Gênesis capítulo 17, versículo 1, o próprio Deus, ele chama Abraão, no capítulo 17, ele diz assim no versículo: e era Abraão da idade de 99 anos, quando apareceu o Senhor a ele, disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ora, se Deus que fez o homem, que conhece o homem, o mais íntimo do homem, ele exigiu que Abraão andasse em sua presença e fosse perfeito, então é possível sim o homem em Deus alcançar a perfeição espiritual mediante a palavra de Deus. Esse é um requisito importantíssimo, indispensável, mediante a palavra de Deus. Não é pelos méritos humanos, é mediante a obediência à palavra de Deus. E o próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então veja, Paulo diz, nos incentiva, Deus exigiu e Jesus também agora exige dos discípulos que seja perfeito, como o vosso Pai que está no céu, ele é perfeito. Então, a perfeição, ela é possível, meus irmãos. Na Bíblia, podemos ver algum exemplo de homens que andaram com Deus e buscaram a perfeição e, de certa forma, alcançaram? É possível ver, lá em Ezequiel, nos traz uma narração muito importante no capítulo 14, versículo 14 ao 20, diz que existiam esses 3 homens na terra, homens que buscaram a perfeição, de certa forma alcançaram a perfeição, porque Deus diz a Ezequiel: olha, Ezequiel, ainda que esses 3 homens estivessem na terra, Noé, Daniel e Jó, esses 3 homens, olha, nem pai, nem filho, nem mãe, nada, mas eu salvaria esses 3 homens, se eu mandar a peste, se eu mandar a guerra, se eu mandar a espada, eu livro esses 3 homens. Eram homens que a Bíblia diz que eles eram tão perfeitos, em Deus, apesar de suas limitações, de serem falhos, mas que eles viveram em Deus uma perfeição tão incrível, que eles também alcançaram um lugarzinho lá na galeria dos heróis da fé, como narra Hebreus capítulo 11. Homens que o mundo não era digno de que eles existissem nele. Não eram dignos de Daniel, Noé e Jó ele pairasse, ele caminhasse, ele vivesse nesta terra. Isso é exemplo de perfeição espiritual. O que dizer também de Enoque, que andou naqueles dias que a terra era tão corrompida como nos dias de hoje, mas diz a Bíblia que em dado momento alguém procurou Enoque e não se achou, porque Deus para si tomou Enoque. Exemplo de perfeição espiritual. Então é possível sim, nós como cristãos, vivermos rodeados de pecado, de tantas coisas ruins que querem nos abater, que querem nos colocar para baixo, mas mediante a palavra de Deus, em obediência a ela, nós alcançarmos sim a medida e a estatura de varão perfeito. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando, iluminando nossa mente, para que nós possamos a cada dia mais entender a sua palavra, entender a sua vontade para conosco como igreja. Deixamos de ser mundo, nascemos de novo e agora somos nova criatura. A vida está vivendo em Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, iluminando a nossa mente, nosso entendimento, para que nós possamos a cada dia aprender a palavra de Deus. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, Dinamércio Lima, pastor da ADVC, Assembleia de Deus, Vida e Comunhão, que tem como objetivo principal pregar o Evangelho com amor, simplicidade
e transparência. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.